Glória a Deus. Paz e graça, igreja. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Mais uma manhã abençoada. E hoje um dia, como disse, né, um dia especial, Dia dos Pais. E nós estamos aqui cultuando o grande Pai, né? O Pai de todas as nações. O Pai Criador, né? Aquele que é digno realmente de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Eu acho que para o Pai não tem presente melhor do que a gente estar na casa dele, do que a gente estar fazendo a vontade dele, do que a gente estar vivendo aquilo que ele tem para nós, né? Felizmente, hoje o mundo tem vivido muito a sua vontade, o seu querer, os seus desejos. E eu acho que isso leva muita tristeza ao coração do Pai, porque cada um de nós somos criados com um propósito, né? E o maior deles é glorificar o Pai. É viver a vontade do Pai aqui nessa terra, mas o homem com as suas vontades próprias tem se desviado disso e vivido a sua vontade. Hoje eu vou falar um pouquinho de algo que Deus tem falado muito no meu coração. Nesses últimos dias, eu tive uma visão que me deixou muito impactado, me deixou muito assim. Eu nunca tive uma experiência igual essa que eu tive uns dias atrás aí, em relação à visão. Eu não coloco nenhum sonho, porque foi tão real, e eu acordava, dormia e continuava sonhando o mesmo sonho. E esta visão, que eu não coloco nem como sonho, como visão, e esta visão era a volta de Jesus. Algo muito forte, igreja, algo que eu acordei meio que assustado e ao mesmo tempo meio que feliz. Porque essa é a minha expectativa maior nessa vida, é a volta de Jesus. Depois que eu entendi o que Jesus é e o que Ele tem preparado para mim, e eu entendi verdadeiramente, eu não quero mais fazer parte desse mundo, eu quero viver aonde Ele preparou lugar para mim e para você. Eu quero desfrutar daquela bênção a qual a gente não tem nem menção de quão grande é. Diferente de muitos aí que infelizmente estão presos a esse mundo. E esse mundo está acabando, igreja. As coisas estão aí diante dos nossos olhos. Só quem não quer enxergar. Só quem não quer enxergar é que não está vendo, mas na verdade não está dando a importância para o que está vendo. Eu quero falar um pouco a respeito disso. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Evangelho de Mateus. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 24. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Houve uma mudança aí de horário, né? Tem alguns irmãos que tem que habituar agora ao novo horário, né? Não é fácil levantar cedo. Eu mesmo cheguei 5 da manhã e pela misericórdia do Senhor estou aqui, né? Eu acho que não tem sacrifício que não compensa estar na casa do Senhor. Todo sacrifício para você estar aqui é válido, né? Queria ter vindo ontem no culto de jovens, mas estava trabalhando. Tenho trabalhado muito aí, mas essa fase vai passar em nome de Jesus. Eu creio que logo, logo eu vou ter mais tempo para estar na casa do Senhor. E vou falar um pouco a respeito disso também, né? Que eu acho que é algo que a gente tem que ter um entendimento em relação a isso. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Mateus capítulo 24. Glória a Jesus. Mateus capítulo 24. Jesus aqui está no Monte das Oliveiras e ele está trazendo a visão a respeito do futuro. E esse futuro que nós estamos vivendo hoje, Jesus predisse ele naquela época. Jesus revelava ele naquela época. E as coisas estão tão claras hoje que parece que Jesus vai voltar hoje. Amém? Vamos ler o texto em nome de Jesus. Diz assim: E quando Jesus
quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou de Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia fogem para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho dito e predito. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Você pode saudar essa palavra com a salva de palma? Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta palavra. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. Fala aos nossos corações, Pai, nos esclarece, abre os nossos olhos espirituais, nos dá discernimento, entendimento, sabedoria, para que não venhamos ser enganados, Pai, para que não venhamos estar adormecidos, meu Pai, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, e dai-nos, meu Pai, a cada dia este alimento a qual necessitamos, meu Pai, para podermos continuar de pé, Pai. Sem a tua palavra nós nada somos, Senhor. Por isso nos alimenta, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Toca em cada coração aqui, faça a obra em cada coração aqui. Que este coração seja agora como uma terra fértil e que essa semente produza frutos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode assentar. Glória a Deus. Como eu disse, eu queria estar lendo esse texto porque tem muito a ver com a visão que Deus me trouxe. Foi algo realmente muito impactante. Eu fiquei muito assustado com o que eu vi e ao mesmo tempo parecia muito real ali o que eu estava vivendo ali. Eu dormia, acordava e o sonho continuava. E chegou um momento
da terceira vez que eu acordei, que eu já não queria mais deixar aquele sonho de lado. Eu queria estar vivendo aquilo ali. Eu queria deixar de viver para viver aquilo que eu estava sendo revelado ali. De tão forte, de tão tremendo e de tão, assim, de ser algo tão esperado por mim, né? Mas o que eu vi em relação à justiça de Jesus, a justiça de Deus, a ira de Deus, foi muito forte, né? E eu creio que essa parte ninguém espera. Muitos esperam a volta de Jesus como algo bom, que só vai ter coisas boas e que nós vamos reinar e que nós vamos ser arrebatados e que nós vamos morar na glória. Mas nós vamos contemplar uma grande destruição daqueles que negaram Jesus, daqueles que viveram dissolutamente, daqueles que tiveram oportunidade, mas desperdiçaram, julgaram fora. Vai ser muito doloroso, porque quem tem a mente, quem tem o coração convertido a Cristo, padece e sofre pela dor alheia. Então não é porque você vai ser salvo ali que de repente você vai desfrutar da promessa tão esperada para a sua vida que você não vai sofrer. Haver muitos, até que aqueles que você ama, ficando para trás, sendo extremamente destruído de uma forma. Aí aquele sonho ali, aquela visão começou a me fazer lembrar do dilúvio, de quando Jesus, né, quando Deus e o Espírito Santo, que a Trindade, assim como criou, assim ela faz todas as coisas. E eu acredito que naquele dilúvio ali a justiça estava sendo feita. E eu comecei a imaginar o desespero daquele povo. Eu comecei a imaginar o desespero daquele povo, porque imagina só você, a água subindo, e você não ter para onde correr. Eu fico imaginando a aflição, o tormento, o desespero. Você já viu uma pessoa que está se afogando, o desespero dela? Mas você imagina milhares de pessoas nessa situação. Fica imaginando ali, Noé dentro daquela arca com a sua família ali, escutando a dor e o gemido daqueles que estavam do lado de fora. Deve ter sido algo muito forte. Acho que Noé não esqueceu nunca do que ele ouviu ali, dos pedidos de socorro, mas já não havia mais tempo. E nós vamos contemplar isso, igreja. Nós vamos contemplar pessoas que nós amamos pedindo socorro, mas não vai ter mais tempo, porque o tempo é hoje, o tempo é agora. E quem não reconhecer isso hoje, agora, infelizmente, vai sofrer a ira de Jesus. Outro dia, nosso amado diácono Vladimir pregou aqui a respeito um pouco disso, né, falando daquela palavra quando fala apartai-vos de mim, né? Aquela palavra quando fala da separação, né? Eu achei muito forte aquela mensagem. Claudinei até depois pediu ele para trazer a mensagem novamente. Foi uma mensagem muito abençoada e é a mensagem que a igreja precisa pregar hoje. A mensagem que muitos estão deixando de pregar, a volta de Jesus. As coisas estão acontecendo aí diante dos nossos olhos e a igreja está dormindo. A igreja está religiosa, a igreja está pensando que o evangelho é só 4 paredes. E o evangelho não é só 4 paredes. De tudo que nós lemos aqui agora, o que para você falta acontecer? Se tem alguma coisa aí que falta acontecer, você me fala, porque na minha visão e no meu entendimento já aconteceu tudo. Já está tudo acontecendo. E tem coisas que já acontecem já tem um bom tempo. Então é motivo da gente estar realmente atentos. Atentos e preparados, porque muita gente fica imaginando, mas vai ser daqui tanto tempo, mas ainda precisa acontecer isso, mas ainda precisa acontecer aquilo. Será?
Será que precisa acontecer alguma coisa a mais do que nós já estamos vendo aí, contemplando com os nossos olhos, no nosso dia a dia, e o que a palavra relata? Está tudo aí, igreja, escancarado. A própria televisão, que é o maior meio de comunicação, está colocando aí claramente a moeda única aí agora, né? Daqui uns dias, a próxima notícia que você vai ter é que você não vai poder mais adorar dentro dessas quatro paredes. Que você não vai ter mais essa religião que você tem professado e que você tem testemunhado. A partir de agora vai ser uma notícia assim, ó. A partir de agora, só há uma religião. E quem não adorar essa religião, não pode adorar outra religião. Aí sim, começa a separar o joio do trigo. Aí sim, começa a demonstrar quem é verdadeiramente cristão, quem está dando a vida e vai dar a vida pelo Evangelho. É muito fácil servir a Jesus como nós estamos servindo, com total liberdade, sem tanta perseguição, sem opressão, sem ninguém te ameaçando, sem ninguém te batendo. É muito fácil. Mas em alguns países já tem acontecido e está acontecendo há muito tempo a morte de cristãos, como eu e você, que professam e crê no nosso Senhor Jesus. E tem Ele como seu Senhor e Salvador. Tem muitos morrendo por mim e por você, para que esse Evangelho alcance todas as nações, como está sendo falado aqui. E nós sabemos que hoje, pela internet, pela comunicação que nós temos hoje online, hoje o Evangelho já chegou aos quatro cantos deste mundo. O Evangelho já alcançou as nações deste mundo. Eu não tenho dúvida disso. E sem contar com os missionários que têm dado a vida, que têm viajado, que têm largado família para estar levando esse Evangelho ao alcance de todos. Então é de preocupar e ao mesmo tempo de se alegrar. Eu vi o Cláudio Duarte fez um vídeo, não sei quem se mandaram no grupo, eu sei que eu vi esse vídeo, ele falando, nós estamos para viver o melhor tempo da igreja. É o tempo da separação. É o tempo que nós vamos ver quem verdadeiramente adora o Senhor em espírito e em verdade. Porque aquele que é covarde, na primeira oportunidade de ser oprimido e de ser colocado contra a parede, vai sair correndo e vai negar Jesus. Na primeira oportunidade. Vai bastar uma ameaça, uma ordem, para ele falar, para mim não dá mais. Porque às vezes é um negocinho bobo, ele já quer sair da igreja, às vezes é um negocinho bobo, ele já quer negar Jesus. Imagina na hora que colocarem uma arma na cabeça dele, na hora que apedrejarem ele, na hora que ele não tiver mais um templo para ele entrar, que ele vai ter que ser cristão aonde ele estiver, que não vai mais ter essa oportunidade que nós temos, essa liberdade que nós temos de estar nos reunindo. Como em alguns países, alguns se reúnem debaixo da terra, escondido, com Bíblia escondida na meia, com Bíblia escondida no coração, porque você não pode andar com a Bíblia para lá e para cá. Hã? Será que você está preparado para viver esse tempo? Será que você está preparado para viver esse tempo? Porque esse tempo está aí. Esse tempo chegou. Ele não vai chegar, ele já chegou. Ele já chegou. Ele já chegou. Esse tempo já chegou. E é isso que as pessoas não estão conseguindo enxergar, a própria igreja não está conseguindo enxergar. As pessoas estão querendo ter o que Jesus não teve, o momento e a hora da sua vinda. É isso que está acontecendo. Se o próprio Jesus falou que ele não sabia da hora que isso pertencia ao Pai, como nós vamos ditar quando as coisas vão acontecer? Basta olhar para a palavra, e se nós olharmos para a palavra, já está acontecendo. Já está acontecendo. E eu fico perplexo de ver que, infelizmente,
foi criado no meio evangélico, no meio protestante, né? Foi criada uma visão distorcida do evangelho, do verdadeiro evangelho, do evangelho que vai de encontro ao órfão, de encontro à viúva, do evangelho que mostra claramente como foi o ministério de Jesus, como foi o seu exemplo, as suas pisadas. O homem sempre criando as coisas do seu jeito, protocolos e protocolos. Certa vez Jesus, quando ele encontra com aquela samaritana ali, aquela samaritana não podia ir a Jerusalém para poder adorar. E ali havia um protocolo criado que só poderia adorar o Senhor no templo, em Jerusalém. Mas aquela mulher não podia chegar até lá, porque era discriminada. Era uma mulher vista como impura. Ela não podia ir ali adorar. Então, ou seja, o próprio povo ali, a própria cultura religiosa ali, proibia aquela mulher de adorar a Deus. E ela questionando Jesus ali, ela fala com Jesus assim, vocês, porque ela não sabia até então que era Jesus, né? Ela via só como um judeu ali. Vocês proíbem, né? Vocês falam que nós só podemos adorar em Jerusalém, mas os nossos antepassados adoravam aqui no monte. Vocês dizem que não pode. E aí Jesus fala com ela, eu vim quebrar protocolo. Eu vim quebrar protocolo. Eu vim quebrar essa divisão, essa separação, porque eu quero, e agora está chegado o momento que o Senhor deseja que aqueles que buscam o Espírito em verdade, pois tais assim o Senhor tem procurado, adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E não vai ser lá em Jerusalém, não vai ser no monte, vai ser no coração, vai ser nas atitudes, vai ser no caráter. É essa adoração que o Senhor procura, não é uma adoração que você está dentro de quatro paredes, aqui você é crente, mas lá fora você deixou de ser crente, você deixou de dar glória, você deixou de fazer o que precisa ser feito. Jesus estava dentro das sinagogas, ensinando, mas ele não vivia dentro da sinagoga. Não era o seu melhor o seu melhor não era feito dentro da sinagoga, o seu melhor era feito aonde o pecado assolava, aonde o pecado destruía, aonde o engano devastava. E ele ensinou os seus discípulos dessa forma, ir de encontro aos necessitados. Não estou dizendo que nós não precisamos da igreja, nós precisamos e muito da comunhão, de estarmos juntos, mas o protocolo que foi criado e que muitos acreditam que o Senhor, ele só precisa ser adorado aqui, que este é um lugar de adoração. Não, o lugar de adoração é aqui. O lugar de adoração é aqui. E aonde nós estivermos, se nós estivermos adorando a Deus de coração, nós vamos resplandecer a luz, nós vamos resplandecer o caráter de Cristo, nós vamos fazer menção ao testemunho de Jesus. Mas infelizmente as pessoas, e até mesmo aqueles que estão dirigindo algumas igrejas, se o irmão deixa de vir no culto uma semana, um mês, está desviado. Esse irmão desviou, sumiu da igreja. Você conhece o coração desse irmão? Para você já estar julgando o irmão dessa forma? Porque o irmão não vem no culto, você está sabendo a luta que ele está vivendo, que ele está passando, quais são os motivos dele não estar aqui? Mas aí ele chega na igreja depois de 2 meses, aí não só aqueles que estão dirigindo, mas aqueles que também estão ao lado dele, sentados ao lado dele, já olham para ele diferente. Uai, irmão, o que está acontecendo? Você sumiu? Aí já vem um cochicho. O irmão, eu acho que ele caiu, viu? Mas ele voltou, graças a Deus ele voltou. Não sabe nada que o cara está passando, que a pessoa está passando, mas já está fazendo uma leitura. Por quê? Porque o protocolo, porque a mente está cauterizada que a adoração é somente aqui. Aqui é uma
aula, é um lugar de ensino, é um lugar de aprendizado, de comunhão dos santos. Mas o Evangelho vai muito além disso. O Evangelho não está preso a quatro paredes. Jesus me mostra quando ele estava preso a quatro paredes aqui no seu ministério. Pelo contrário, em todo o tempo ele estava fazendo a obra. Dentro do templo, fora do templo e aonde ele estava, a obra estava sendo realizada. Será que nós fazemos a obra só quando estamos aqui dentro da igreja? Será que nós temos sido cristãos somente dentro da igreja? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Sabe como saindo daquela porta para fora nós continuamos cultuando a Deus, adorando a Deus? Porque aqueles que estiverem dessa forma vão ser chamados de servo bom e fiel. Mas aqueles que vivem de aparência, que só buscam a Deus aos domingos, às quintas ou ao dia que tem culto na sua igreja, e sai da igreja para fora, não faz nenhuma oração, não tem nenhum contato com a Bíblia, não tem nenhum momento de evangelização, nem fala do nome de Jesus às vezes, só lembra de Jesus quando a dívida chega, quando a enfermidade bate na porta, quando a situação aperta. Ô Jesus, me ajuda. Só fala de Jesus nesse momento. Ou então quando está dentro da igreja. É preocupante, mas é isso que a igreja atual vive. A mente está cauterizada que se eu vir no culto dia de domingo, se eu não faltar nenhum culto, eu sou crente fiel. Tem tanta gente desviada vindo no culto direto. Estou dizendo da igreja Palavra Viva não, é de toda a igreja. Tem tanta gente que é o igrejeiro, não sai da igreja, mas me mostra as obras dele da porta da igreja para fora. Que obra que ele tem feito? Quais são as atitudes dele da porta para fora? Isso tem me preocupado muito, igreja, até mesmo no meu chamado, na minha vida. Porque Jesus me revelou isso e me fez enxergar isso lá atrás. E eu vivia falando para mim, eu não quero ficar preso à igreja. Porque eu já enxergava isso mesmo, ainda sem ter criado uma certa maturidade no Evangelho. Eu já enxergava que as pessoas estavam bitoladas dentro de uma igreja e pessoas lá fora morrendo. E as pessoas bitoladas dentro da igreja. Sabe o que Deus me revelava? De às vezes chegar numa igreja dessa aí de 5.000 pessoas e chegar lá e pedir a oportunidade. Olha que loucura, coisa de louco, mas é o que Deus me falava no meu coração. Você vai lá e pede a oportunidade, se não der, você sobe no altar, você pega o microfone e fala, ó, aqui tem 4.000 pessoas, se cada um sair daqui, comprar um marmitex, na hora que sair dessa porta para fora e abençoar uma pessoa, tem 4.000 almas sendo abençoadas nessa manhã depois do culto. Vamos cultuar a Deus com amor, com caridade, preocupar com quem está morrendo lá fora. Não adianta estar só aqui dentro, glória a Deus, Deus é bom, aleluia, e o povo lá fora morrendo. O povo lá fora sofrendo, sem conhecer o amor de Jesus, porque não tem quem leva esse amor até eles. Como vão crer se não tem quem prega? Vocês receberam aqui, agora que vocês receberam, vamos sair lá para fora e vamos entregar o que nós recebemos aqui. É o que Deus me revelava, coisa de louco. E eu falava, mas eu não tenho coragem, será que um dia eu vou ter coragem de agir de tal forma? Mas por que Deus me revelava isso? Porque na verdade é isso que tem faltado. Igreja não falta não, irmão. Você vai na comunidade, você vai em qualquer bairro aí de Belo Horizonte, da cidade de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, tem uma igreja em cada quarteirão. Igreja não falta, o que falta é adoradores que compadecem e preocupam com o próximo. Que amam e dão a sua vida pelo próximo. Isso tem faltado. Mas crente cresceu assim, ó, a rodo. Crente que o quê?
que vem no culto, que adora, bate palma, dá glória a Deus, busquei minha bênção, estou indo para casa e vida que segue. Está lotado desses crentes. E esse protocolo tem que ser quebrado. E sabe quando ele é quebrado? Quando eu e você entendemos que nós temos que fazer algo. Que nós não podemos ficar parados aqui e vendo as coisas acontecerem e nós de braço cruzado. A nossa família que não se converteu está indo para o inferno e você está vendo e não está fazendo nada. Os seus amigos que não se converteram, você está vendo e não está fazendo nada. Os seus vizinhos, você está vendo e não está fazendo nada. Você está passando para lá e para cá, vendo vidas no inferno e não está fazendo, muitas das vezes, nada. O que você faz é pôr a Bíblia debaixo do braço e vir adorar a Deus. E depois ir embora para casa. E Deus falou grandemente no meu coração que era para mim voltar a fazer aquilo que eu sentia e que era o meu chamado. Primeira coisa, fazer um culto no meu lar, que foi uma das primeiras coisas que Deus pôs no meu coração. E esse culto não é para a igreja que já conhece a Jesus, é para quem não conhece. É para vizinhos ali que não conhecem. Falei com a Gisele, sabe o que nós vamos fazer, Gisele? Eu vou fazer uns panfletozinhos e nós vamos bater aí de porta a porta aí nos quarteirões aqui de volta da casa e vamos fazer um convite para essa pessoa ir numa reunião lá em casa. Vou fazer uma reunião lá fora dos dias de culto e vou em busca desse que não conheceu Jesus. Porque muitos criaram até mesmo uma barreira dentro da sua mente em relação ao nome igreja, evangélico, crente. Ele até tem vontade de conhecer Jesus, mas se falar com ele que tem que passar pela igreja, ele já endurece. E de repente, se você convida ele para ter uma reunião na sua casa, para falar do amor de Jesus, ali começa a quebrar essa atmosfera, essa visão errada, esse protocolo, esse engano, que por causa dos escândalos, fez com que muitos criassem uma barreira para entrar daquela porta para dentro. Você já viu quando pessoas param ali na porta e começa a falar e fala assim, tem que dar 10% aí, tem que dar dízimo? Olha a barreira, bloqueio. Se você falar, não, aqui não tem dízimo, não, então eu entro. Porque o dízimo já é uma barreira, já é um bloqueio. De tanto que se fala mal do dízimo, da oferta e disso, daquilo, aquele que é imaturo, que não entende nada, que é leigo, ele já aceita o negativo e ele deixa de conhecer Jesus por aquela situação. Ou por aqueles escândalos, às vezes, que muitos aí, infelizmente, os falsos profetas, como diz aqui na palavra, infelizmente, foram levados pelo dinheiro, se escandalizaram, deram mau testemunho, e esse mau testemunho afastou muitos. E a palavra diz o que para essas pessoas? Ai dessas pessoas que se viram de pedra de tropeço. Melhor fora que elas tivessem colocado uma corda no pescoço com a pedra e se jogado no mar, porque o fim delas vai ser triste. Pessoas que dão um mau testemunho, escandalizam o evangelho e afastam muitos de conhecer o amor de Jesus. Essas pessoas vão ser extremamente cobradas. A ira de Deus sobre elas não têm menção de quão grande será. De quão grande será a ira do Senhor. Sabe o que eu vi naquela visão? Pessoas totalmente iludidas. E quando Jesus desceu, que ele chegou nessa terra, como eu e você está aqui, muitos vinham correndo para ele, Senhor, Jesus voltou mesmo, e aquela coisa louca, todo mundo desesperado, Jesus voltou mesmo. E quando muitos iam ali pedir um abraço, ele fazia assim, Você já imaginou isso? Uma cena dessa? Jesus afastando, não permitindo que chegasse perto dele.
Aparta-te de mim. Não te conheço. Aí eu fico imaginando essa pessoa que tinha na mente dela uma visão totalmente diferente, que achava que era um escolhido, que já estava preparado, que já estava lá com o pé lá no céu. E naquele momento ela recebe essa notícia, que ela não é ovelha, que ela é bode. Hã? Muito forte, igreja. O que eu ouvi foi muito forte. Nó. Muito forte. É aquele Jesus que não vai vir mais como amor, mas como justiça. Como a ira de Deus por aqueles que negaram o seu sacrifício na cruz. Ou por aqueles que estão vivendo uma religiosidade, que estão achando que estão fazendo a coisa certa. Que são crentes, muitas das vezes igrejeiros, que têm às vezes outros segmentos, que são igrejeiros, que são dedicados. São como Nicodemos ali. Dentro do templo, professor, doutor da lei, mas que não nasceu de novo. Que não teve uma experiência viva e real com o Senhor Jesus. Que não nasceu da água e do Espírito. Quantos que vão ser surpreendidos por esse motivo? Por isso que a palavra diz que é poucos, igreja. E não adianta a gente escutar essa mensagem e sair daqui e não começar a tomar providência na nossa vida, não começar a mudar o nosso modo de pensar e de agir. Não, quinta-feira tem culto, terça-feira tem culto, vou estar lá no culto e pronto, acabou. E eu estou firmão com Jesus e glória a Deus. Será que é isso que Deus quer de você? Eu acho que você podia até, não me interprete mal, não estou dizendo para você deixar de vir na igreja. Você podia até deixar de vir na terça e na quinta, mas se você ganhasse uma alma para Jesus, valia mais. Vocês estão entendendo? Não adianta eu buscar para mim, eu ser fortalecido, eu querer só para mim, porque eu já estou salvo na minha visão, na minha certeza, na minha fé, mas eu tenho que levar outros a serem salvos. Como já foi falado aqui, por que a igreja não cresce? Porque as pessoas não vão atrás, não se preocupam, não se compadecem, não pagam preço por aqueles que estão. Ah, mas outro dia você pregou aqui, missionário, você falou que a gente não pode lançar pela aos poucos, mas você tem que lançar. Se aquela pessoa pisar, você segue em frente, sacode a poeira e segue em frente. Uma hora você vai encontrar um que vai te dar crédito, uma hora você vai encontrar um que vai te dar ouvido. Lá na sopa passa 300 pessoas, às vezes para 5, 2 ali, para pedir uma oração e para receber. Os outros só queriam, encher a barriga e ir embora. Mas no meio daqueles 200 ali, sempre tem 1, 2, 3 que quer, está sedento, precisa da palavra. E por esses é que eu estou ali. Não que eu discrimine os outros, mas o que me motiva é saber que no meio de 200 tem 5 que eu fui ali e recebeu não só o alimento físico, mas recebeu o amor de Jesus e entendeu o propósito. Porque é esse que renova as minhas forças, e que me dá ânimo para continuar. Porque se eu for olhar aquele que só vai lá para comer e joga às vezes a marmita cheia no canto, eu não vou voltar, eu não vou continuar. E se Jesus fosse olhar dessa forma? Não, Jesus sempre olha para a humanidade, mesmo que esteja pervertida, fora dos planos, fora da vontade, fora do propósito. Deus sempre olha com um olhar de esperança, de misericórdia. Porque foi assim que ele olhou lá da cruz. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Vamos trabalhar para eles acordar. Vamos fazer o que possível for para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento, para que haja uma entrega. Porque senão não teria sentido as coisas, o evangelho não teria sentido. Seria um evangelho egoísta se eu quisesse só para mim, se eu não compadecesse, se eu não desse a minha vida, se eu não me dispôs, se eu não renunciasse para viver as pisadas de Jesus. E por que eu estou falando isso dentro dessa mensagem que eu li? Mas isso não tem nada a ver com você. Tem, sabe por causa de quê?
porque o tempo está acabando. Ou se não já acabou. E como é que está a nossa obra? O que está na nossa mala? O que está na nossa bagagem? Quantas almas nós temos ganhado? Quantas vidas nós temos sido instrumentos para curar, para libertar? Nós precisamos mover, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos sair daqui e ficar de braço cruzado. E ver a cada dia uma notícia diferente da palavra se cumprindo. E dia passando, e dia entrando, e nada mudando. Você está contente de entrar aqui e ver a igreja vazia? Seja sincero. Eu acredito que a liderança não está, eu não acredito que todos aqui não estão. Todos queriam chegar aqui e ver a igreja lotada, cheia de pessoas adorando a Deus, não queria? Então faz a sua parte. Faz como Jesus falou, nem que você traz na carcunda, força eles a vir. Não foi assim que Jesus falou lá nas bodas? Falou, vai, porque muitos aí não querem não, mas vai lá e busca, põe na carcunda se necessário for. Mas traz ele para desfrutar do meu banquete. Alexandre, mas não posso forçar, não é por força nem por violência. Estou falando que você vai forçar, é uma forma de expressão para você não desistir, para você se empenhar, para você fazer de tudo que estiver ao seu alcance, para essa pessoa chegar até aqui. Para essa pessoa chegar até Jesus. Mas sabe o que mais vai fazer essa pessoa chegar aqui? É o seu comportamento. É a pessoa que você é. É as suas obras. Talvez hoje você tenha um perfil. E muitos te conhecem com esse perfil. Se a partir de hoje você decidir a ser diferente e ter mais obras, mais qualidades, mais vontade, mais sede de ganhar alma, as pessoas que já te conhecem com esse perfil vão começar a ver algo diferente. Vai falar, não, esse cara mudou. Esse cara está diferente. Esse cara não falava assim, esse cara não agia assim, esse cara está diferente. Vai criar uma curiosidade nessa pessoa. Ou até mesmo uma rejeição maior da sua pessoa, que a palavra diz aqui, nós vamos ser odiados. E quando fala aqui, às vezes até por quem está do nosso lado, da nossa parentela, do nosso convívio, nosso meio de relacionamento, de amizade, de própria igreja. Mas é isso que o Senhor quer, porque é isso que vai mostrar que você está no caminho. Você precisa ser realmente perseguido, odiado. Às vezes você está vindo na igreja, está tudo normal na sua vida, você não tem perseguição, ninguém pega no seu pé, está tudo normal, você trabalha, recebe seu dinheiro, faz as suas compras, está tudo andando certinho. Será que você está debaixo da vontade mesmo? Porque o texto aqui fala que nos últimos tempos nós vamos ser odiados, perseguidos, vão tentar nos destruir. E nós estamos vivendo os últimos tempos, e a vida para você está tudo normal, está tudo em paz? Será que o erro está em você ou na palavra? Sabe quem está na brecha? Quem está sendo perseguido, quem está sendo caluniado, quem está enfrentando o sofrimento que Jesus enfrentou. Esse está na brecha. Aquele que está tudo normal, tudo tranquilo, vou na igreja, dou glória, volto para casa, tudo tranquilo, não tem incomodação, ninguém me chateia. Cuidado. Cuidado. Evangelho, ele precisa ter as marcas de Jesus. Eu preguei isso lá no encontro. Precisa ter cicatrizes. Me mostra uma cicatriz sua aí, que testifica a obra de Deus. Nós precisamos refletir sobre isso. Você quer refletir sobre os fins dos tempos? Leia aí Mateus 24, tem alguns outros textos. Vai ficar gravado, depois você pega Mateus 24, Apocalipse 13, vai falar também dos fins dos tempos. Tessalonicenses, no capítulo 4, a carta de Tessalonicenses fala muito da vinda de Jesus. Capítulo 4, né? Segundo Tessalonicenses,
também vai falar, né? Hebreus vai falar também algo que eu acho que é muito interessante. Aí já não é tanto da volta de Jesus, mas vai falar de algo que nós estamos falando aqui, do crente que só bebe leite. Sabe qual que é o crente que só bebe leite? O crente menino. Não sabe ser repreendido, faz pirraça, faz birra. Não criou maturidade ainda, não virou homem, não criou responsabilidade com a obra de Deus ainda. Tem que ser, todo momento, você tem que pisar até em ovos para poder falar com ele, para poder evangelizar ele, porque qualquer coisinha está espirrando. Está lotado de crente assim. Fica pulando de galho em galho. Ele vai nessa igreja, ele é repreendido, ele pula para outra. Ele é repreendido lá, começa a ser confrontado, ele pula para outra. E aí vai ficando pulando de galho em galho. Porque não aceita ser confrontado, não tem humildade para entender e aceitar o propósito de Deus. E aí a palavra vai falar a respeito desse crente que ele não alimenta do sólido, ele não desfruta de coisas grandes, ele não dá fruto, ele não faz a coisa acontecer. Por quê? Porque não deixa de ser criança. Não deixa de ser criança na fé. Já foi pregado aqui que você tem poder sobre as mãos, que você tem unção sobre as mãos. A partir do momento que você reconheceu Jesus, Jesus te deu poder, está te revestindo de poder, de autoridade. Você tem autoridade, meu irmão. Ela precisa ser usada. Você tem poder sobre as mãos. Você tem um Espírito Santo sobre a sua vida. Não é para você ficar guardando esses tesouros que Deus te deu, não. É para você fazer diferença, é para você fazer alguma coisa. E não é só aqui nessas quatro paredes, não. É aonde você estiver, aonde Deus te enviar. Saia daqui motivado, não. Eu entendi, eu preciso de fazer alguma coisa. Me mostra, Senhor, me dá uma direção, mas eu não quero ficar aquela árvore infrutífera, não. Esse ano ainda, falta poucos meses para acabar. Eu quero ganhar pelo menos uma alma para o Senhor. E eu vou me sacrificar para ganhar uma alma para o Senhor. E não só ganhar, eu quero ver essa alma consolidada, essa alma dando fruto, essa alma sendo fonte de jorrar em outras vidas. Mas eu vou fazer de tudo. Eu não quero virar esse ano sem ganhar pelo menos uma alma, Senhor. Eu vou começar a jejuar por isso, eu vou começar a orar por isso, para Deus, para o Senhor colocar no meu caminho, e o Senhor vai me mostrar por quem que eu devo orar, por quem que eu devo jejuar, por quem que eu devo, pagar um preço. Eu vou fazer algo, mas eu vou, pelo menos uma pessoa eu quero que esteja vivendo o que eu conheci e que eu hoje desfruto. Você ganhou o ano. Se você ganhar uma alma esse ano, você ganhou o ano. Mas se o ano virar e continuar a mesma coisa, você vir na igreja, dando glória e nada muda. No dia do aniversário eu até mandei uma mensagem lá e tudo, falei uma coisa, pode ter sido até mal interpretada, não sei, mas eu falei, precisamos refletir no nosso progresso. Quantas vidas nós perdemos, quantas pessoas nos deixaram, quantas pessoas nós ganhamos. Como tem sido a evolução da palavra viva, porque a palavra viva não é pastor Raimundo, evangelista Claudinei somente, não. A palavra viva é você, sou eu. Nós temos a responsabilidade de levar essa igreja a crescer, a conhecer Jesus e a não ficar bitolado em quatro paredes, mas ir até o próximo, em fazer discípulos. Nós temos essa responsabilidade. E se você não se vê dessa forma, comece a se ver dessa forma. Você é um responsável pela obra dessa igreja. Você é um membro desse corpo. Então você precisa fazer algo. Eu preciso fazer algo. Eu falei que eu vou fazer uma viagem agora, no mês que vem. Quando eu voltar, muita coisa eu quero mudar na minha vida. E eu vou pagar um preço por isso. Deus vai me dar condição de mudar muita coisa. Eu preciso parar de ficar assim, eu vou fazer, eu tenho que... Não, é ação, igreja. Ação.
Se eu for esperar tempo, condição, não. É se lançar. O mar abriu lá para Moisés, sem ele ter posto o cajado lá. Se ele fosse esperar o mar abrir para ele começar a andar sobre aquele mar ali, atravessar aquilo ali, ele não ia. Ele precisou ter ação. Então eu vou fazer sim, vou voltar a fazer esse culto lá no meu lar, como eu disse, não é para igreja específica. A igreja quiser ir, vai ser muito bem recebida, vai receber alimento lá, palavra, mas o propósito maior é ganhar aqueles que têm, às vezes, até uma rejeição contra a igreja. É aqueles vizinhos ali, é aquelas pessoas que não conseguem chegar até aqui, são pessoas que precisam, até mesmo aqueles que estiveram aqui, igual no caso de alguns que a gente conhece, não precisa citar nome, que estava aqui, mas saiu, de repente começa a escutar a palavra lá e volta, cria ânimo, a palavra traz vida novamente, essa pessoa retorna. Talvez você pode fazer isso também na sua casa, escolher um dia ali, que você pode convidar um vizinho ou outro, um amigo de trabalho, falar, olha, eu estou fazendo uma oração lá em casa, está me ajudando muito, está me trazendo uma paz, você não quer ir lá em casa um dia orar com a gente, não? De repente, através de um simples convite que as coisas começam a acontecer. Vou precisar fazer uma caridade, eu vou ali para a porta de uma cadeia, de um hospital, às vezes tem uma mãe chorando, tem alguém ali desesperado. Você chega nesse lugar de tormento, é isso que você vê, gente desesperada. Aí você chega, senta do lado da pessoa, fala, Jesus me mandou aqui para conversar um pouquinho com a senhora, estou vendo que a senhora está passando por um momento difícil. E ali você começa a conversar com aquela pessoa, de repente você ganha aquela pessoa, você renunciou ali aos seus afazeres, você tirou 1, 2 horas do seu dia para ele fazer uma obra que você não tem a dimensão de quão grande é essa obra. Nós precisamos fazer alguma coisa, igreja. Nós precisamos dar fruto. Jesus está aí, está aqui. Jesus está pertinho de nós. E o que nós temos na mala? Que o Senhor continue falando no seu coração e que você saia daqui motivado. Talvez você saia daqui sem saber o que fazer, mas pelo menos com a palavra no coração, com a ideia de que você precisa fazer algo. E aí é a sua oração, é a sua busca individual. Aí é você ali e Deus te direcionar o que você precisa fazer. Talvez você não tenha ideia nenhuma, Deus não te mostrou nada, converse com o seu pastor, converse com o evangelista, peça a Deus para, através deles, te dar uma visão de obra, de algo que você possa ser útil, que você possa fazer, mas não permaneça de braço cruzado. Não permaneça infrutífero, dando fruto só para si mesmo. Imagina essa árvore desse fruto só para ela mesma, o que seria de nós, hein? Nós ia comer o quê? O seu fruto precisa ser levado a quem está com fome. Quem não conheceu Jesus. Começa a falar do que Jesus fez na sua vida. Para quem não conhece Jesus. Começa a falar do que Jesus fez na sua vida. Da pessoa miserável que você era e da pessoa que você tem se tornado a cada dia nesse processo de transformação. Amém? Que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Glória a Jesus.